Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente tem em mãos um material fascinante, que é o primeiro capítulo do livro de Joel, com base numa Bíblia de estudo e comentários bíblicos. É um texto, assim, bem curto, mas a potência das imagens que ele evoca nossa, é algo de outro mundo. É verdade. E o que a gente tenta entender aqui é como uma sociedade antiga processou uma catástrofe natural, sabe? Numa escala que a gente mal consegue imaginar. Estão falando de uma praga de gafanhotos que não foi só um probleminha agrícola. Foi um evento que, paralisou um país inteiro. E foi interpretado como algo muito, muito maior. Exatamente. Não é só sobre colheitas perdidas, né? É sobre o que acontece quando a comida, a economia, a alegria e até a religião de um povo são arrancadas de uma vez só. A gente vai tentar mergulhar nas camadas dessa narrativa, desde a descrição quase cinematográfica da destruição até o significado mais profundo. Então vamos lá. O capítulo começa nos apresentando o profeta, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E é isso. Só isso. É tudo que a gente sabe sobre ele, o que já é interessante por si só. Não tem uma longa genealogia, um currículo, a mensagem é o que importa. Isso, e ele já começa com um chamado direto, ele se dirige aos anciãos e a todos os moradores da terra. Ele basicamente diz, parem tudo, puxem pela memória, isso que está acontecendo, vocês já viram algo parecido? Seus pais ou seus avós já contaram uma história assim? Uma pergunta retórica, claro. Ele está estabelecendo desde o começo que aquilo era um evento sem precedentes. Uma completa anomalia histórica. Uhum. E tem um senso de urgência, sabe? Uma necessidade de que essa história não se perca. O versículo 3 é quase um mandamento. Contem isso aos filhos e que os filhos de vocês contem aos filhos deles. E por aí vai. É como dizer, isso aqui vai definir vocês. Isso precisa virar parte da memória coletiva. É uma forma de gravar a magnitude do trauma na consciência nacional. E logo depois de criar toda essa expectativa, ele revela a causa no versículo 4. E a forma como ele descreve é brutal. O matador deixou, o gafanhoto migrador comeu, o que o migrador deixou o gafanhoto devorador comeu. A minha primeira reação foi, mas por que 4 nomes diferentes? Não bastava dizer que uma praga de gafanhotos destruiu tudo? Parece até um exagero. É uma ótima pergunta. E o comentário que a gente usou explora justamente isso. Uma das interpretações, talvez a minoritária, sugere que poderiam ser as diferentes fases de desenvolvimento do inseto. Da larva ao adulto. Exato, mostrando um ciclo completo de destruição. Mas a interpretação mais aceita e que poeticamente faz mais sentido é que esses nomes são, na verdade, sinônimos. Joel está usando palavras diferentes para criar um efeito de ondas sucessivas de ataque. Ah, entendi. Não foi um evento único. Foi uma onda de destruição, aí depois veio outra e mais outra. Quando o povo olhava para o campo e via uma folhinha que sobreviveu, vinha a próxima leva e acabava com ela. Isso. É a aniquilação da esperança camada por camada. Imagine o som. O céu escurecendo como num eclipse, e depois o silêncio, um silêncio de desolação total. A escolha das palavras não é para ser precisa na entomologia, é para ser precisa emocionalmente. É sobre a natureza implacável do desastre. E a partir dessa imagem, o profeta começa a percorrer a sociedade, grupo por grupo, convocando todos para o luto. E o primeiro grupo é, para mim, a escolha mais genial. Os bêbados. Sim. Acordem, beberrões, e chorem, pois o vinho novo foi tirado da boca de vocês. De todos os grupos, por que começaram logo por eles? É uma estratégia retórica brilhante. Ele começa pela base da pirâmide do prazer, sabe? Os bêbados representam a busca pelo fuga, pelo prazer mais mundano. Ao dizer que nem eles têm mais motivo para celebrar ou para se alienar, Joel está comunicando que a crise é tão profunda que atingiu um nível mais fundamental da experiência. A fonte da alegria, até do esquecimento, secou. Nossa, faz todo sentido. Se nem o escapismo é mais possível, a realidade se torna inescapável para todo mundo. E a descrição dos gafanhotos como uma nação poderosa,
com dentes de leão é linguagem de guerra. Não é uma praga, é um exército. Exato, ele eleva o status da praga. É um ato de guerra da natureza contra a nação. E a partir daí, o lamento só se aprofunda. Ele passa dos bêbados para a própria terra personificada. Essa imagem me parou completamente. Versículo 8. Lamente, ó terra, como a virgem que veste roupa de luto pela morte do noivo da sua mocidade. Isso é tão específico. Não é a dor de uma viúva. É a dor de um futuro que foi roubado antes mesmo de acontecer. A análise que a gente tem destaca exatamente essa profundidade. A dor da noiva prometida é a dor pela promessa que não se cumpriu, pelos filhos que não vão nascer, pela vida que não vai ser vivida. É a personificação do luto pela esperança. Ao aplicar essa imagem à nação, Joel está dizendo que não foi só o presente que foi destruído, foi a própria noção de futuro. E essa onda de desespero continua, né? Atingindo o coração da economia, os lavradores, os viticultores. O texto diz que eles devem ficar envergonhados. É uma palavra forte. Não é só tristeza, é vergonha. Por quê? Porque para um agricultor a colheita não é só sustento. É identidade. É o resultado visível do seu trabalho. E uma colheita abundante era vista como um sinal de bênção. Então, uma colheita destruída não era só um prejuízo, era uma humilhação pública, um sinal de fracasso, talvez de desfavor divino. A alegria da colheita secou entre os filhos dos homens, como o texto diz. A crise é total. Atingiu o lazer, a identidade nacional, a economia. E aí, a convocação final nesse trecho é para o topo da estrutura espiritual, os sacerdotes. Sim, e essa é a conexão crucial que os comentários nos ajudam a fazer. O versículo 13 chama os sacerdotes para lamentar, mas o versículo 9 explica o motivo. E não é só motivo de fé, né? Não, é super prático. Foram cortadas as ofertas de cereais e as libações da casa do Senhor. Isso é importantíssimo. A crise agrícola gerou uma crise litúrgica. Ou seja, era um problema de logística, uma crise na cadeia de suprimentos do sagrado. Os sacrifícios diários, que eram o coração da vida religiosa, precisavam de grãos e vinho. Sem colheita, não tem oferta. Exatamente. O ritual que mantinha a ordem cósmica, que garantia a presença de Deus, foi interrompido. A ponte entre o céu e a terra foi quebrada por falta de matéria-prima. É o colapso final. E é por isso que Joel não diz só orem, ele diz santifiquem um jejum, convoquem uma assembleia solene. Ele está pedindo uma resposta nacional para uma crise que é, na sua essência, espiritual. Ok, então o cenário está montado, a destruição é completa, mas o profeta não para na descrição do desastre. No versículo 15, ele dá o próximo passo e revela o significado por trás de tudo. Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. O que exatamente ele quer dizer com o dia do Senhor? Esse é um dos conceitos mais importantes da profecia bíblica. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. É um evento de intervenção divina direta na história, geralmente para julgamento. O que Joel está dizendo é que essa praga de gafanhotos, por mais apocalíptica que pareça, é só o trailer. É o alarme de incêndio soando antes do fogo principal. Um aviso de que um julgamento muito maior está a caminho. É como se a natureza estivesse dando um sinal visível de uma realidade espiritual que estava vindo. Precisamente. E a fonte que a gente analisou aponta um detalhe fascinante no hebraico original. A frase destruição da parte do Todo-Poderoso tem um jogo de palavras. Destruição é Shod e Todo-Poderoso é Shaddai. Ah, o som é parecido. Muito parecido. É uma rima intencional para cravar na mente do ouvinte que essa destruição não é aleatória. Ela tem uma origem divina. E a descrição que se segue mostra que essa destruição já está acontecendo. O alimento some, a alegria some do templo. E um detalhe que me chamou a atenção. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Isso vai além da colheita perdida. Significa que nem a próxima safra é possível. É o colapso completo do ciclo da vida. Os agricultores cavavam a terra e o que encontravam eram sementes secas, mortas. Não há presente, com os celeiros vazios, e não há futuro, com as sementes mortas.
e o sofrimento transborda para além da humanidade. Sim, o texto expande o foco. Os rebanhos de gado andam confusos porque não tem pasto. As ovelhas estão sofrendo. E o clímax, no versículo 20, é que até os animais selvagens suspiram por Deus. A crise vira uma coisa cósmica. Não são só os humanos, é toda a criação que geme. Isso mostra uma visão de mundo profundamente conectada, sabe? Onde o destino humano e o da natureza estão entrelaçados. A seca dos rios, o fogo nas pastagens, afeta a todos. E é nesse momento de desespero universal que o próprio profeta se insere na história. É verdade. Ele não é um observador distante narrando os fatos de um lugar seguro. No versículo 19 ele diz: "A ti, ó Senhor, clamo." Ele se junta ao lamento. Ele sente a dor da terra, dos animais, do povo e transforma tudo isso em uma oração. Ele não está acima do sofrimento, ele está no meio dele. E assim a gente chega ao fim da nossa análise deste capítulo. O que vimos aqui foi o retrato de uma sociedade sendo despida de todas as suas certezas. Exatamente. Uma catástrofe ecológica que foi lida como um evento espiritual, um chamado urgente que abalou todas as estruturas, dos campos até o templo. E isso nos deixa com uma questão central, eu acho. O texto é um vislumbre fascinante de como uma cultura antiga tentava encontrar sentido no meio do caos. Quando as estruturas que sustentam a vida, o alimento, a segurança, até o ritual sagrado são removidas de repente, o que sobra? Boa pergunta. Para o profeta Joel, a única resposta possível era um retorno coletivo e desesperado ao divino, um reconhecimento da própria fragilidade. Isso lança um pensamento final para nossa reflexão. Olhando para essa história de quase 13.000 anos, como é que as nossas sociedades modernas interpretam os desastres em grande escala? Diante de eventos que fogem ao nosso controle, sejam pandemias, crises climáticas, para onde as pessoas se voltam hoje em dia em busca de sentido, de explicação ou de um caminho a seguir? Deus abençoe todos os ouvintes.